Fala na câmera, fala, beleza? Beleza. Fala, eu sou especialista em ser criança, fala. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como descobrir os verdadeiros especialistas do mercado digital. Ó, pensa bem. Então vamos lá. Começo da nossa jornada, tudo bem aí, né? Então tá bom, pode dormir. O papai vai fazer um videozinho aqui e vamos que vamos, tá? Então, como é que a gente descobre quem são os verdadeiros especialistas do marketing digital? Porque afinal de contas, a gente vê muita gente, né, falando que é especialista disso, daquilo, que sabe fazer isso, que sabe fazer aquilo. E aí às vezes a gente até conhece uma pessoa ou outra. E eu já passei muito por essa experiência, né, tanto na área da música quanto nessa área do marketing digital. E já reparei que a maioria das pessoas que reconhecem a gente naquilo que a gente sabe fazer são muito mais as pessoas que não conhecem a gente do que as que conhecem, né? Então vamos lá. Então, como é que você identifica, né, reconhece o verdadeiro expert, né? Aquele que fala que é especialista, que é expert em um determinado assunto quando se trata do mercado digital. Viu o exemplo que eu dei aqui no começo do vídeo, que eu falei ali com meu filho, né? Falei com o Carlos ali, falei, você é especialista em ser criança, né? Sabe por que ele é especialista em ser criança? Porque ele é criança, né? Ele não diz ser criança. Então quando você começa a ver um conteúdo digital e você acompanha o canal de alguém e essas pessoas não te inunda de informação, não te entrega uma coisa que realmente faça diferença no conteúdo dela, é muito plausível que não sejam especialistas. Muito plausível que mesmo que sejam especialistas, às vezes é só por diploma, o que não confere às pessoas geralmente um verdadeiro especialismo, né? Qualquer um pode fazer um curso qualquer aí e ir para a universidade 4 anos, ou para a faculdade 4 anos, ou fazer um curso não sei do que e ganhar aquele título de especialista e no fundo nem é. Então a verdade é essa, né? Conheço muita gente que é especialista em muitos assuntos e não tem curso superior, não tem nada disso. Então o curso superior, o papel, esse nada mais é do que um canudo, né? E agora, o verdadeiro fazer é o que coloca pra gente, né, essa perspectiva. Deixa eu tentar entrar um pouco mais nesse assunto e trazer isso para algumas situações do cotidiano, né? Eu me lembro, tem muito tempo atrás, muitos anos atrás mesmo, assim, não vou saber nem falar que ano era, se era 2007, 2005, sei lá. A gente estava numa festa. E eu lembro de ter visto em casa um videozinho que falava que o Chaves, que era o episódio do Chaves, tem o Chaves, o Kiko, a Chiquinha, né? Alguém falando que o Chaves era um negócio dos 7 pecados capitais, era alguma coisinha assim que alguém tinha criado e colocado na internet, né? E aí a gente estava no churrasco com alguns amigos e aí chegaram, né, 2 amigos nossos lá, falou, não, cara, eu tava pensando numa coisa. E aí ele falava aquilo, né? Aí ele falou, olha, eu tava pensando no Chaves, eu acho que são 7 pecados capitais. E começou a falar com a gente como se aquela ideia fosse dele, né? E aí eu ouvi, eu fiquei calado na hora assim, não falei que eu já tinha visto aquele vídeo na internet, né? Para não deixar a situação sem graça também. E falei, beleza. Daí a pouco encontramos com uma outra galera, uma outra turma, um outro cara, fez a mesma coisa. Ele chegou e falou, olha, eu tava imaginando, tava criando, eu acho que o Chaves são 7 pecados capitais e tal, ou seja, era um outro amigo de um outro bairro, num outro contexto, né, que estava falando do mesmo vídeo e se passando por dono daquela ideia. Então quando a gente começa a ver esse tipo de conteúdo, você começa a perceber que aquela pessoa que está falando ali, às vezes ela não tem nem propriedade para poder falar, ela só está replicando aquele conteúdo. E no mundo acadêmico, né, para quem já estudou, já fez faculdade, já fez um curso bem feito,
sabe que quando a gente está fazendo um trabalho, né, um trabalho mais profundo e você está pegando algumas ideias, você tem que citar de onde, né, de onde você tirou aquela ideia, onde você viu aquilo primeiro. Aquilo é um sinônimo de você dar os créditos para a pessoa a que realmente desenvolveu a ideia, né, ou talvez a que teve a ideia. Ah, Daniel, então quer dizer que ninguém vai ter uma ideia nova? Não, muito pelo contrário. Uma vez aconteceu um episódio na minha vida que foi o seguinte: eu estava na universidade e eu tive um professor assim, incrível, um professor de antropologia, famoso famigerado Locke Arcanjo. Não sei quem conhece ele. Quem conhecer, manda um vídeo pra ele, manda um alô. Esse cara é fantástico, assim. Na verdade eu fiquei meio pirado com a aula dele um tempo, mas depois foi beleza. E um dia a gente estava conversando, eu tive professores fantásticos na universidade, fantásticos. Eu estava conversando com o Locke, e aí era o final da aula de antropologia, a gente estava entre um semestre e outro. A gente tinha terminado de ter uma aula de antropologia, e no outro semestre a gente ia ter uma aula de história da música, se eu não me engano. E aí eu tava trocando ideia com ele, a gente tava falando sobre método, e eu mostrei pra ele o meu método de violão. Falei, cara, olha isso. E ele, como era um cara muito assim, ele questionava muito, era muito legal assim lidar com ele, muito inteligente. Ele falou, não, por quê e tal. Eu mostrei pra ele meu método, ele me parabenizou, ele, não, legal e tal, mas você sabe que esse método aí parece tal, não sei o quê. E falou que era um método semelhante ao método do Villa-Lobos. E o Locke, ele é especialista em Villa-Lobos. Só que eu não. Eu estava no início da universidade, eu nem imaginava o que Villa-Lobos tinha a ver com o meu método. Ou seja, intuitivamente, eu criei um método que eu achei que a ideia era minha. Escrevi, fiz apostila, tudo bonitinho. Porque quando eu entrei para a universidade de música, eu já dava aula, né? Eu já era um professor de música. Eu só não tinha o canudo, mas eu já dava aula. Então, eu achei que o método que eu tinha criado naquela época era meu. A ideia era minha. Eu nunca tinha me aventurado no mundo acadêmico, né? E aí, quando eu estava trocando ideia com ele, ele falou que estava parecido, né? Tinha algumas vertentes, algumas ideias que lembrava o método do Villa-Lobos. Eu peguei lá os livros, as referências do Villa-Lobos que o próprio Locke me deu na época. E falei, e minha cabeça explodiu assim, na hora. Falei, nossa, como é que pode, cara? Então aí eu pensei, eu tava fazendo uma coisa semelhante ao Villa-Lobos. Eu me senti culpado por isso? Claro que não. Muito pelo contrário, me senti lisonjeado de ter tido uma ideia, sem conhecer o trabalho do Villa-Lobos, eu tive uma ideia semelhante e comecei a trabalhar naquilo. Logo, caiu uma outra ficha. Que ficha que foi essa que caiu? Que se eu tivesse aprofundado lá na universidade, tivesse feito faculdade antes, né? Eu talvez tivesse poupado, economizado muito mais tempo. Talvez eu tivesse desenvolvido um método muito mais eficaz, porque talvez eu comecei a fazer a faculdade, né, tardiamente. Deixei para fazer a faculdade mais tarde. Então, não que fazer faculdade é essencial, não sei o que, não, mas pode, dependendo dos professores que você tiver, pode te poupar muito tempo de descoberta se você tiver as orientações certas. O professor, ele é um facilitador de informação, né? E por que eu estou dizendo isso aqui agora, né? Eu poderia falar muitas coisas sobre esse assunto, mas eu estou dizendo isso aqui agora porque hoje de manhã, antes de eu vir, eu estou levando o carro para a escola, né? Então antes de eu vir, eu entrei na internet, mandei uma mensagem lá, porque, enfim, a gente está passando por uma situação em família aqui que envolve outros familiares, mandei uma mensagem e aí eu vi um videozinho no Instagram. E aí aconteceu a mesma coisa do churrasco lá do Chaves, que eu comentei agora há pouco. Há algum tempo atrás, né, no momento que eu estou vendo esse vídeo, há algum tempo atrás eu vi um post na internet falando sobre a geração dos anos 90, né? Aí tinha lá o post lá falando que era uma geração de resiliência, porque os jogos na década de 90, quando você jogava, não tinha um negócio de você ter vida infinita. Era um negócio, né, de quem jogou
de videogame, quem jogou Sonic, Mario, essas coisas, sabe que pra gente poder chegar no final de um jogo desse na década de 90, era assim, muito mais difícil do que os jogos de hoje. Hoje a gente pega um joguinho pra jogar. Eu tava jogando um jogo de videogame outro dia, um joguinho qualquer lá, não lembro nem qual. As vidas não acabam. Você vai jogando até você conseguir passar. E a facilidade dos jogos é muito maior, é incomparável, entendeu? E aí eu tava lembrando de algumas experiências assim, quando eu jogava videogame na década de 90. Foi realmente, cara, a gente jogava os jogos, a gente não sabia inglês, não sabia passar, mas a gente se virava, lia o texto, tentava juntar uma palavra com a outra e acabava conseguindo. E isso acabou gerando hoje, né, um pessoal que tem uma resiliência maior. Então, esse post eu li ele há muito tempo atrás e na mesma hora eu concordei pra caramba, falei, pô, que bacana, esse post é legal. Depois de um tempo, eu vi um outro post semelhante, era uma réplica, alguém replicando, não deu os créditos ao primeiro e, para ser honesto, nem quando eu vi pela primeira vez eu vi que se tinha alguém que foi dono da ideia, né? Mas provavelmente não tinha, porque o Instagram, essas coisas, é cheio de coisa assim. E aí vi outras, e vi mais umas 3 vezes. E um primo meu mandou pra mim, vi mais umas 3 vezes no decorrer assim de 4 meses mais ou menos. Só que hoje eu vi um vídeo de uma mulher falando isso como se ela fosse a doutora do comportamento, falando com a propriedade como se fosse uma novidade. E em momento nenhum ela falou que ela viu em outro lugar, em momento nenhum ela falou que esse estudo é de alguém, em momento nenhum ela fez essa referência. Claro, né, gente, Instagram, esses lugares, pelo menos hoje, não é um lugar assim de você esperar das pessoas um comportamento acadêmico. Mas, poxa vida, o que isso tem a ver com o início do vídeo que eu falei? Se eu tô vendo alguém que só tá replicando alguma coisa que já veio, né? E ela não tem a capacidade de poder falar, olha, eu vi isso em tal lugar, ou eu li um livro de Beltrano, essa ideia em tal lugar, ou eu não sei de quem é essa ideia, quer dizer que essa pessoa, é muito provável que ela não seja uma especialista da área. Especialistas em determinadas áreas, eles te dão a fonte, eles são realmente facilitadores da informação. Então, quando você vê um post na internet ou alguma coisa que tiver escrito assim, sei lá, tipo, tem um estudo de fulano de tal, não sei o que, você já pensa, começa a pensar, tá? Começa a pensar nessa ideia e fala assim, não, peraí, tem um estudo de alguém, quem é esse alguém? Porque tem muita coisa na internet hoje que toda hora aparece. Tem um estudo não sei o que fez isso, tem um estudo não sei o que fez aquilo, mas ninguém procura, ninguém cita de quem é o estudo, ninguém fala de onde é o trabalho, ninguém fala das origens do trabalho, sabe? Então assim, tem algum problema alguém colocar alguma coisa na internet e não falar de quem é a ideia, ou a falar que a ideia é dele ou tudo mais? Tem algum problema nisso? Pô, quem sou eu? Eu não sou ninguém para poder falar se tem problema ou não tem. O que eu tô discutindo aqui, colocando em pauta cuidado com a observação que você tem sobre as pessoas que falam de conteúdos online. Se ela for só um vomitador de conteúdo que replica o que já passou, pode ser que ela não seja uma especialista. Não diferente também de uma interpretação que você possa ter e falar, Daniel, mas os professores, os próprios professores, seja professor de universidade, professor de escola, muitos deles também estão apenas vomitando o conteúdo ali, passando simplesmente o que está no livro, não sei o que. Tudo bem, entendeu? A gente pode ter interpretações diferentes. Assim como quando eu dou aula de música também, eu também estou falando um monte de conteúdo que já aconteceu, de gente que já aconteceu, e muitos desses conteúdos eu nem sei quem são o ator. A questão não é essa. Quando você escolhe, você identifica um especialista, você identifica pelo que ele entrega. A pauta que eu quero colocar é apenas da identificação do especialista. Agora, se você começar a ver um conteúdo de um monte de gente que não entrega conteúdo, ou que fala conteúdo pela metade, e o resto do conteúdo você tem que comprar,
ou alguma coisa assim, desconfie. A pauta aqui é extremamente específica, extremamente simples, livre dessa interpretação de outras origens, de pessoas, né, de gentes, de pessoas, de professores, sejam acadêmicos, seja de escola, seja de onde for, que a pessoa pode chegar e falar que eles vomitam conteúdo ou que simplesmente replicam conteúdo. Gente, se você for na universidade, né, daqui eu moro perto da UFMG, né? Então, perto longe, né? Eu moro na região de Venda Nova, então vai um perto longe. Dá para ir de bicicleta? Dá, mas é longe, entendeu? De carro, 10 minutos, 5 minutos, né? Enfim, lá no UFMG tem uma biblioteca gigantesca. Então o conhecimento tá ali, cara. Tem muita coisa ali. Tanto que, quando eu tava com a minha esposa e a gente tava trocando umas ideias, ela é engenheira química, e ela fez algumas pesquisas para escrever um post lá no blog dela. Inclusive, quem quiser seguir lá, chama quimicadabeleza.com, tá? Aí ela estava escrevendo lá um post, consultando, e toda vez que ela vai escrever alguma coisa, ela é extremamente cautelosa em buscar informação no lugar certo. E aí uma amiga dela, ou alguém, não sei, falou: pá, pesquisa no chat GPT e tal. Ela colocou lá a questão de fórmulas no chat GPT e estava tudo errado. Porque o chat GPT, hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele é um desses. Ele vai vomitando conteúdo de outras coisas que está alimentando ele lá na internet. E aí, sobre aquele post que ela estava escrevendo, falei com ela assim, falei: engraçado isso aí, se o chat GPT está falando tal coisa está errada, vamos procurar aqui na internet de outras formas. Aí procuramos de outras formas, estava errado também a informação, e a gente falou: vamos procurar na UFMG. Aí saímos de casa, pensa bem, para escrever um post, né? Saímos de casa para ir lá na biblioteca. A gente não faz isso sempre, tá? Não acho que a gente faz isso sempre, a gente não faz isso sempre. Mas nesse caso específico, era uma coisa boa pro conhecimento dela. A gente foi na biblioteca da UFMG, pesquisou bastante lá de um dia para o outro. Inclusive nesse dia eu tomei uma multa, porque eu tava descendo uma rua lá e eu tava com uma multa no carro, parei no Blitz, tinha alguma coisa lá de Renainf. Falei: nossa, de uma multa que eu levei no Rio de Janeiro, e aí isso não aparecia no sistema, e quando eu parei na multa, mas enfim. Aí rebocaram meu carro nesse dia, eu não esqueço disso também, né? Aí depois tive que buscar no pátio e depois pagar a multa no Renainf, que eu nem sabia onde é que era esse órgão, e fui descobrir depois, mas enfim, só devaneio. Aí, quando a gente chegou lá na UFMG, a gente pesquisou nos livros e encontramos lá, né, a resposta. Só que tem outro porém, não estava em português, entendeu? Eu não sei se estava em francês ou que estava, eu acho que era francês, alemão, sei lá, alguma coisa maluca lá, mas não era português. E ela, né, já tinha feito o intercâmbio, já ela sabia mais ou menos como é que desembolava aquilo. A gente pegou do inglês, passou para outra coisa, e aí deu certo. E os aplicativos hoje também ajudam muito, né? Você tem ali uma página ali, ele consegue traduzir para você. Aí ela escreveu o post, ou seja, aquele conhecimento daquele tipo de fórmula, dessas coisas de cosmetologia lá, estava lá no livro há muitos e muitos e muitos anos, mas essa galera que postou uma pancada de coisa na internet não teve essa cautela. Ela simplesmente baseou no achismo, colocou um monte de coisa na internet. O chat GPT foi lá, pegou aquilo como verdade, porque a verdade para o chat GPT é a verdade baseada em repetição, né? Tem aqui, tem ali, tem ali, logo isso é verdade, né? O chat GPT é isso. E ele te entrega aquilo e ele continua replicando aquela informação falsa. Quer dizer que o chat GPT é ruim? É lógico que não. A gente também tem que ter essa inteligência também de ponderar essas opiniões, essas percepções, né? Então, quando você vê algum conteúdo de alguém na internet e começar a acompanhar essa pessoa, e essa pessoa realmente não te der dica, não te der alguma coisa que transforme você no conteúdo gratuito dela, não espere que ela vai te entregar algo mais valioso no conteúdo pago dela, que ela te oferece, que ela faz, que tem que fazer,
entendeu? Não é assim que funciona, entendeu? Então a ideia é a gente ter bom senso, a gente saber que tipo de pessoa a gente está vendo o conteúdo, qual a origem do conteúdo que aquela pessoa está dando e se aquilo vai fazer diferença para a gente. No segundo momento, não acredite em qualquer um que fala que é especialista nisso, nisso e daquilo, tá? Então, basicamente, é isso que eu tinha para dizer aqui nesse conteúdo, nesse material, tá bom? A ideia aqui é só criar um ponto de crítica sobre esse tipo de opinião que a gente vê na internet, desse tipo de coisa, tá bom? Daniel D'Arezzo aqui e até a próxima, até os próximos conteúdos. Dá tchau, Ney. Dá tchau pro vídeo, fala tchau. Tá cansado. Tchau, tchau.